Olá, muito boa noite. Eu sou Valéria Leite e esse é o Milk News, chegando a vocês através da MBC Brasil TV de norte a sul do país, também pelo canal 17 da Sky em todo o Brasil. Boa noite aos que nos acompanham pelo canal 821 de várias operadoras, aos nossos seguidores do YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, aquele abraço. Ao Master aqui da nossa ilha de edição, o Rafael Leite, o Rafa Milk, boa noite. Também via satélite para a África, Portugal, toda a América Latina e agora em Orlando, nos Estados Unidos, muito boa noite. E o meu boa noite especial, como sempre, de todas as noites, ao idealizador desse programa, o jornalista João Leite Neto, a quem envio o meu beijo carinhoso de todas as noites e meu eterno amor. E hoje vamos falar sobre o nascimento de Jesus, né? Final do ano chegando, o Natal já está quase aí. Lembrar que Jesus nasceu numa humilde manjedoura, cercado de animais, de pastores, de ovelhas, como está agora chegando aqui o nosso Bento Luz, né, que chega para dar o seu boa noite a todos vocês. Essa humildade no momento do nascimento de Jesus, significa muito para nós, mas muitas pessoas se esquecem de olhar para esse lado, a lição que Jesus deixou, a maior lição que ele nos deixou, a humildade. Sermos humildes, respeitarmos todos, independentemente se estão ricos, pobres, remediados. Hoje nós vamos falar, por exemplo, de São Lázaro. São Lázaro, o leproso, o santo leproso, que sofreu tanta humilhação, tanta discriminação, andava pelas ruas e quem lambia as chagas de São Lázaro? Justamente os cachorros, os animais. Eles que acompanhavam São Lázaro na sua trajetória de dor, de sofrimento, ele que se alimentava das migalhas das mesas dos ricos e sempre acompanhado por seus fiéis amigos, os seus cachorros, que lhe lambiam as chagas, né? E todo mundo sabe que a saliva do animal é medicinal. A própria cadela, quando ela dá a luz, quando ela tem a sua cria, ela costuma lamber os seus filhotinhos. Tudo isso nós vamos conversar hoje sobre também a visão do Espiritismo com relação a esses temas, a essas pautas. Para isso, recebemos hoje, com muita alegria, muita honra, novamente, o nosso querido Edivaldo Kulcheski, palestrante espírita, ele que veio esse ano todo de 2025 nos acompanhando, nos ensinando, nos inspirando. E é uma honra para nós tê-lo novamente aqui nesse finalzinho de ano, Edivaldo. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos que estão conosco. Para nós também é uma grande honra participar deste programa que realmente faz uma divulgação muito grande de coisas muito boas e que são necessárias para o nosso dia a dia. E hoje é um programa especial. Vamos falar muito de Jesus, época muito importante na vida de todos nós. Verdade, Edivaldo. Vamos acertar aqui o nosso fone de ouvido, para a gente ouvir muito bem o Edivaldo Kulcheski. Vamos começar então falando sobre o verdadeiro sentido do Natal, o fato de Jesus ter nascido numa humilde manjedoura, foi vestido com panos muito simples na hora do seu nascimento, cercado por animais como as ovelhas, o pequeno pastor, os reis magos, todo esse simbolismo. Mas o que realmente significa o Natal na visão dos espíritas, Edivaldo? Bom, vamos começar falando justamente do nascimento de Jesus, lá naquele estábulo, naquela estrebaria, né? Muito simples, lembrando da história que José e Maria tinham ido até Belém e não encontraram nada em hospedaria nenhuma, lugar, porque a cidade estava muito cheia. E o único local onde ofereceram para eles foi justamente um estábulo, uma estrebaria, né? Onde é o abrigo de animais. Então, mostrando que Jesus, desde o início,
já estava trazendo essa mensagem, a mensagem da humildade para nós. Então ele nasce neste local, muito simples, e é colocado daí numa manjedoura, que a manjedoura é aquele local onde os animais comem, né? Alguns chamam de coxo de comida de animais. Então, aquele lugar simples, onde forraram com palha, e lá ficou Jesus. É um lugar improvisado, muito seguro, mas muito humilde. Então, desde o início, Jesus vem mostrar para nós a questão da humildade. Então, ele nasce de forma humilde, não como um rei ostentoso, cheio de pompas, mas num lugar humilde. E veio ensinar para nós, todo o seu ensinamento é baseado na humildade. A humildade, ela é uma virtude muito, mas muito importante para todos nós. As pessoas têm que desenvolver, ao longo da sua evolução, muitas virtudes. Porém, a humildade tem de ser a primeira virtude que nós devemos desenvolver. Porque se eu não desenvolver humildade, eu não desenvolvo as demais. Eu vou ter dificuldade de desenvolver as outras. Eu posso até desenvolver algumas junto, né, várias virtudes, mas nenhuma vai se enraizar se eu não tiver humildade. Então a humildade é o começo. E Jesus veio trazer essa mensagem desde o momento que ele nasceu, lá na manjedoura. Então a mensagem, o símbolo da manjedoura é mostrando para nós a importância dessa virtude, humildade. E com que enquanto o Edivaldo falava de humildade, eu, na hora me lembrava de Chico Xavier, né, a grande figura, emblemática figura do espiritismo no Brasil. Não houve, houve, claro, sempre houve muita gente humilde, houve sempre muitos humildes, mas igual o nosso querido Francisco Xavier é muito raro, né? Quanta humildade havia naquele coração, né, Edivaldo? Quando a gente fala, ao falar ou pronunciar o nome Chico Xavier, já remete à simplicidade, à humildade. A gente já lembra dele nesse sentido. Dessa humildade, dessa simplicidade de pessoa tão valorosa na situação assim de mostrar o quanto a humildade nos ajuda a nos aproximar um dos outros. Chico Xavier, ele é muito conhecido pelo amor ao próximo que ele tinha, pelas caridades que ele fazia. Tudo isso baseado, né, na humildade. Humildade foi a essência do Chico Xavier. Falar o nome Chico Xavier nos remete a justamente simplicidade e humildade. Vamos contar um pouquinho das histórias de Chico Xavier, que revelam justamente essa extrema humildade. Aí está o nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Ele mesmo, uma figura que sofreu tanto, ele teve problemas de visão, ele perdeu o cabelo, né? Ele usava aí uma peruca e um aplique, e foi uma pessoa que transmitiu bondade, humildade e um extremo senso de humor. As histórias de Chico Xavier são maravilhosas. Vamos lembrar algumas, Edivaldo? Eu queria começar com uma que, justamente, o Chico era a humildade em pessoa, a simplicidade em pessoa. Mas, muitas vezes, ele era exigido demais das pessoas. As pessoas queriam muito dele, e às vezes ele cansava também, era um ser humano, apesar de tudo, né? E às vezes ele não era compreendido naquilo que ele fazia por outras pessoas, que achavam que ele não deveria fazer tanta caridade, por exemplo. E aí ele queria responder essas pessoas, ele se irritava, né? Ele queria responder para as pessoas, não, a humildade, a caridade, a ajuda é importante, o amor ao próximo é importante. Mas às vezes ele não era compreendido por isso. E aí ele se chateava muitas vezes. E aí teve uma vez que a mãe dele, a dona Maria, Maria João de Deus, né, que foi a primeira mãe dele, que faleceu, depois ele teve uma madrasta, e depois teve, né, ele teve uma madrinha que cuidou dele, e depois uma madrasta. Mas essa dona Maria João de Deus, a primeira mãe,
E um dia que o Chico estava muito irritado com essa incompreensão das pessoas, e essa irritação não era algo que ele, né? Mas ele intimamente ficava. E a mãe apareceu para Chico, dizendo: meu filho, não fique assim, tenha mais calma. E aconselhou ele a buscar a água da paz. Aí ele ficou muito satisfeito com aquela indicação da mãe. E, a partir dali, ele passou em todas as farmácias e locais que vendiam medicamentos também preparados, né? Procurou em toda a cidade de Pedro Leopoldo, não achou a água da paz. E aí acabou indo para Belo Horizonte e aproveitou para procurar nas farmácias lá também, nos locais de manipulações de medicamentos, e nada, ninguém conhecia a tal da água da paz. E aí ele voltou para Pedro Leopoldo, passou-se quase 2 semanas, novamente a mãe apareceu. Dona Maria João de Deus apareceu para ele. E ele já comentou: mãe, a senhora me indicou um negócio que não acha em lugar nenhum. Eu queria aquela água da paz para, né, acalmar, para me curar dessas inquietações que eu fico. E aí a mãe, né, Chico, meu filho, não precisava ter viajado para encontrar a água da paz. A água da paz é a água da torneira mesmo. Qualquer água. O que você tem que fazer? Você pega a água da torneira e a hora que você estiver inquieto, irritado e para responder a alguém, dá um gole na água e segura essa água na boca. Segura na boca. Enquanto a pessoa vai falando ou estiver te provocando, segura a água na boca. Não engole de jeito nenhum. Porque enquanto tiver essa tentação tua de responder a essa pessoa, segura a água na boca. Vai segura, vai banhando a língua ali. Não deixa, não fala. Segura a água na boca. E aí o Chico ficou até meio desapontado, mas a água da torneira, água simples, e eu andei tanto para procurar a água da paz. Mas daí ele compreendeu a profundidade desse ensinamento, né? Porque quando estamos irritados e queremos responder a alguém, às vezes, nesse momento, a gente fala o que não deve. Algo que vai levar, às vezes, meses para depois consertar. Então vamos fazer também, usar desse exemplo simples do Chico, algo bem comum, mas que está ao nosso alcance, a água. Essa lição da humildade, de não responder quando estivermos irritados. Então, façamos isso. Se alguém nos irritar, estivermos nessa situação de responder de forma impulsiva, vamos pegar um copo d'água, dar um gole e segurar na boca. Porque enquanto a água estiver na boca, nós não iremos dizer nada. Poderemos, nesse tempo, refletir melhor, para daí responder com mais calma. Então, essa é uma passagem muito interessante do Chico, que nos remete a justamente a essa lembrança da humildade também, de também sermos humildes, de muitas vezes ouvir o que o outro tem a dizer, sem responder e refletir sobre aquilo. E muito apropriado o que você lembrou, essa história do Chico, principalmente agora no final do ano, nessas reuniões de Natal, de Réveillon, em que as famílias se encontram. A gente sabe que há muitos conflitos nas famílias, conflitos internos, às vezes irmão que não se dá bem com outro irmão, pai que não se dá bem com o filho que não se dá bem com a mãe, com o primo, com a tia. Então vamos aproveitar essa lição da mãe de Chico Xavier, vamos tomar a água da paz, né? Se alguém falar alguma coisa, não responda, pega seu copinho, toma água, como ela falou, segure na boca, deixa a pessoa destilar o veneno, colocar para fora toda a ira, você fica ali, pede, eu já aproveitaria para ir rezando também, né? Eu já faria espiritualmente o sinal da Santa Cruz, pelo sinal da Santa Cruz, né? Livra-nos Deus Todo-Poderoso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, livrai-nos do mal, amém. Eu já ia rezando, faria um Pai Nosso ali mentalmente, porque aí, assim,
pronto, passa. A pessoa falou, às vezes a pessoa exagera na bebida, né, Edivaldo, no final do Isso ano. mesmo. Então aí começam aquelas brigas, e brigas que às vezes acabam até na delegacia, ninguém quer isso. No final do ano, todos passamos um ano tão atribulado, um ano tão difícil, não só para o Brasil, como para o mundo, né? Terminamos esse ano com aquele atentado lá na Austrália, que matou tantas pessoas, inclusive crianças, né? O pai e o filho eram os atiradores, e um deles foi desarmado por um homem simples, um homem humilde do povo, um vendedor de frutas, que era muçulmano, é muçulmano. Aquele evento que estava havendo ali na praia era um evento promovido por judeus, era um evento judaico, e aí houve aquele atentado, e esse vendedor de frutas humilde que correu e por trás conseguiu desarmar o filho, né? O pai estava em outro... Não, ele desarmou o pai, o filho estava no local mais acima, ele foi atingido por 2 tiros, que o filho ainda atirou nesse vendedor de fruta, mas ele conseguiu, então, evitar mais mortes. Esses exemplos, né, de Chico Xavier, de Jesus... E você lembrou bem, você lembrou bem a questão da prece. No nosso encontro anterior, lembra que nós falamos da importância da prece? Que a prece, cientificamente já foi provada, que no momento da prece nós irrigamos o nosso cérebro com mais sangue, né? Fica uma atividade mais intensa, justamente nessa parte frontal, aqui no lobo frontal. E aí a conclusão dos cientistas é que quando a gente está em estado de prece, nós conseguimos ter melhor discernimento. E a conclusão deles é que quando qualquer coisa que a gente fosse fazer, antes de fazer, que nós orássemos, porque nós iríamos ter um discernimento melhor do que fazer. Então imagine, você com a água da paz na boca, né? Engole a água e não... põe água na boca e não engole. E ainda fica em estado de oração, isso quer dizer que você vai ter melhor discernimento para responder àquela pessoa, enquanto esse tempo vai acontecendo. Bem lembrado, Valéria. Eu vou pedir para o Rafa colocar novamente a foto do Ahmed Al-Ahmed, esse vendedor de frutas de 43 anos, que correu em direção a um dos atiradores, conseguiu desarmá-lo, né? Ele nunca teve nenhum treinamento policial, e nós soubemos de casos de alguns policiais que simplesmente fugiram, Edivaldo, correram, ao invés de estar ali tentando administrar aquele conflito. E esse humilde homem, no final do ano, parece que Deus e Jesus, né, deixam essa mensagem de que um humilde vendedor de frutas teve a força de um leão e conseguiu desarmar esse atirador. Vamos, falando em prece, né, vamos todos unirmos nossas preces para que ele se recupere. Ele está aí no hospital, lutando pela vida, e se Deus quiser, logo terá alta, né, Edivaldo? Perfeito, é isso mesmo. Porque quando nós nos encontramos com Deus, buscamos Deus, nós recebemos da espiritualidade, da providência divina, forças que nós nem imaginamos que temos. Então foi o caso deste homem, né? Que ele, pela bondade dele, pela vontade de ajudar o próximo, ele trouxe forças interiores que com certeza são as ajudas da providência divina que nos chegam nesses momentos. Então são momentos que nós devemos estar sempre atentos, mas manter o nosso coração continuamente em paz, em harmonia e em conexão divina. Isso é muito importante. Verdade. E no início do programa eu citei São Lázaro, né, um mendigo que é considerado assim um dos santos mais humildes, porque ele era um mendigo, um morador de rua, cheio de feridas. Ele teve lepra, ele era um leproso, acompanhado de cães que lambiam suas feridas, se alimentava das migalhas das mesas dos poderosos, das mesas dos ricos, né? Eu queria que o Edivaldo falasse um pouquinho da figura de São Lázaro e como o Espiritismo vê as figuras dos santos. Eu sei, por exemplo, aí está, hoje, por exemplo, é o dia de São Lázaro,
né? Ele é o santo dos doentes, dos pobres, dos animais, né? Então, eu queria saber como o Espiritismo e como Chico Xavier via os santos. Eu sei que o Chico era devoto de uma santinha. Vamos contar essa história? Caiu, Edivaldo? Eu estou Estamos ao aqui, vivo estou aqui. aqui, Ah, tá aí. Eu estou queria que aqui. você falasse dessa relação do Espiritismo com os santos e contasse da santa de devoção do Chico Xavier. Bom, para o Espiritismo, a figura de santos, né, de pessoas especiais, não existe. O Espiritismo, ele vê os santos como espíritos mais evoluídos, espíritos que já atingiram certa moralidade, que já se dedicam mais ao bem, que quando estão no lado espiritual atuam como orientadores, como espíritos benfeitores. Quando nascem, quando reencarnam, eles são aqueles espíritos que vão trabalhar no bem aqui, divulgando o bem, fazendo o bem, muitas vezes até de forma muito humilde. Não aparecem publicamente, mas os seus atos, todos os atos que eles fazem, são atos de amor ao próximo, de ajuda, de caridade. Então, a doutrina espírita ela não adota essa questão da nomenclatura santos, mas de um santo ou de um anjo. Para a doutrina espírita, anjo ou santo são espíritos mais evoluídos, que já se adiantaram na evolução mais que nós e hoje vêm trazer lições para nós, vêm nos ensinar. Então, como o caso do Chico Xavier, que era devoto, né? Na verdade, ele era devoto de um espírito mais evoluído. Devoto de alguém que ele confiava e que podia estar sempre lhe ajudando, lhe orientando. É um espírito superior, né? Um espírito benfeitor. Então, para a doutrina espírita não tem adoração de imagem, de santos, não pratica rituais. Então, para a doutrina espírita, são espíritos mais evoluídos que estão entre nós para nos ajudar. Por que eles nascem? Eles nascem justamente para nos ajudar, nos ser irmãos que vêm nos auxiliar para que nós também nos torne um espírito melhor. Um dia, na evolução, todos seremos espíritos puros, todos seremos. Vamos evoluir, e aí vamos ser aqueles que vão orientar aqueles que estão atrás de nós também, assim como estes fazem hoje conosco. É verdade. Então, os santos, para os católicos, seriam os espíritos de luz para os espíritas. Então, no caso de Chico Xavier, ele era seguidor de Emmanuel, né? Ele recebia o espírito de Emmanuel, não é isso? Era o seu orientador espiritual. É o orientador espiritual. E eu lembrei também de certas figuras da humanidade que nascem com estigma, né? Nascem com alguma doença, com alguma deficiência, como é o caso, por exemplo, do grande artista plástico Van Gogh, né? O Van Gogh foi chamado até de louco, ele era ridicularizado, não lhe dava importância. Em toda a sua vida, se o Rafa tiver a foto do Van Gogh, vocês podem procurar aí no Google as obras de Van Gogh, cada tela maravilhosa. Tem uma tela até do girassol, Rafael. Se você puder procurar para colocar uma tela do Van Gogh de girassol, enquanto o Edivaldo fala um pouquinho sobre essa humildade do Van Gogh. Ele não se revoltou, ele vendeu apenas um quadro em toda a sua vida, e depois que ele morreu, né, o acervo assim ficou a um preço estratosférico, que ele não pôde usufruir dessa fortuna. Por que Deus permite que pessoas, como o caso de Van Gogh ou de outras, né, não sejam reconhecidas no tempo certo? Existe um tempo certo para o reconhecimento, ou o reconhecimento... Não, olha aí que linda essa tela de Van Gogh. O reconhecimento, então, não estaria nesse mundo, Edivaldo, estaria assim em outro plano. Bom, vamos começar com o Van Gogh, né? O Van Gogh, aí a gente já vê que são espíritos mais adiantados que nascem trazendo um diferencial, uma arte diferencial, algo que é diferente daquele momento que as pessoas vivem. Então, a arte de Van Gogh, durante a vida dele, que ele trabalhou,
a época dele, caracterizava de uma forma que naquele momento as pessoas não reconheciam, as pessoas não entendiam. Era muito diferente a arte, a pintura que ele fazia, dos padrões dominantes naquele final do século XIX, né? Verdade. Por isso que a arte dele não foi reconhecida, porque era diferente do padrão. E esses espíritos que vêm trazer coisas diferentes são justamente os que vêm mostrar para nós que existe mais do que aquilo que a gente está fazendo. Então, isso nós estamos falando de arte, mas existem de tantos outros meios, né, de outras formas, de pessoas que trazem coisas diferentes e só depois da sua morte, depois de um tempo, que são reconhecidas. O caso do Van Gogh é clássico, é exatamente isso. Depois do desencarne dele, aí mudou o padrão, e aí viram que a arte dele era muito, mas muito superior, era uma arte espetacular. Tanto é que hoje, qualquer obra dele vale milhões, vale milhões. É verdade, Divaldo. Eu vou pedir para o Rafa colocar de novo essa tela, que eu acho uma das mais lindas e representativas da técnica que se utilizava o Van Gogh. Vocês veem que ele usava o pincel e alguns outros instrumentos que ele se utilizava de uma forma diferente. Você vê aí que é uma tela realista, né? Mas existe todo um talento que só Van Gogh tinha para criar esse efeito, né? A gente parece que está vendo um campo de girassóis, né? De tanta perfeição que eu enxergo nas obras do Van Gogh, né? Isso mesmo, porque são obras que, se a gente não é especialista, mas basta a gente dar uma olhada e ver que as pinceladas são mais grossas, mais visíveis, as cores são mais intensas, diferente do que era na época. Os padrões artísticos, no momento lá, eram traços mais leves, menos cores intensas, os quadros mais discretos. E aí vem Van Gogh e traz algo diferente, que no começo ele foi bastante criticado por isso. Achavam que as obras dele eram inacabadas. Então traziam aquela ideia de que ele não era um artista que veio trazer algo novo, mas que ele era um pintor comum. Depois descobriram que não, que ele era um grande artista que estava revelando uma nova forma de pintura. Mas aí isso aconteceu com Van Gogh, com muitos desses que hoje são considerados santos, são canonizados hoje, também durante a vida deles não foram reconhecidos assim. Muito tempo depois é que foi visto o quanto coisas boas eles fizeram. Então isso acontece muito, muito. Que entre nós tem pessoas que têm dons, e esses dons são acima do conhecimento daquele momento, e que no momento não são vistos, mas depois são lembrados. Então isso acontece muito. São espíritos. Então, por que Deus permite? Foi a tua pergunta. Porque é para nos ensinar, para nós dar um passo à frente. Então vem esses espíritos, são missionários, são espíritos que a humildade que eles têm, a forma que eles veem essa crítica no trabalho deles, não os atrapalha, porque eles têm essa humildade. Isso vale também para vários artistas da música, né? Perfeito. A gente sabe que muitos, quando começaram, foram discriminados. Vai embora. Muitos tinham aquele tempo dos calouros, né? Não, você está eliminado. Eu lembro da grande Elza Soares, né? Ela chegou a ser gongada várias vezes, insistia. Ela que tinha uma voz poderosa, foi reconhecida não só no Brasil, como no mundo todo, até pela Billboard, né? Como uma das vozes mais marcantes e expressivas do mundo. E quando a Elza, se o Rafa tiver uma fotinho dela, ou uma imagem da Elza Soares, quando ela foi no programa de um grande comunicador, aí está ela, ela que viveu uma linda e sofrida história de amor com um grande jogador, Garrincha, né? Depois vamos falar um pouquinho do Garrincha, que nasceu com as pernas tortas, né? E todo mundo falava, várias vezes os técnicos falaram, volte para casa, menino, com essas pernas aí você não vai jogar, você não vai longe. E ele se tornou um dos maiores jogadores do mundo. E a Elza, quando estava nesse concurso de calouro,
chegou toda humilde, ela que era da comunidade, era da favela, ela levava lata na cabeça, né? Até fizeram aquela música para ela, lata d'água na cabeça. O comunicador, o apresentador perguntou para ela: de onde você veio, menina? Tirando um sarro, né? Zoando, né? Pela simplicidade da Elza, que não tinha dinheiro para se vestir, nem se arrumar. Ela falou: eu venho do planeta Fome. E isso aí paralisou todo mundo, demonstrando o espírito de luz que tinha e que protegia Elza Soares, né, A Edivaldo? humildade, mais uma vez, né? Humildade. Eu Você venho falou do do planeta Garrincha. Fome. O Garrincha foi dito que não teria. Ele, para o futebol, ele não iria dar certo, que procurasse outra coisa. O próprio Pelé, nos primeiros testes que ele fez, ele não passou. Então, a gente vê muitas vezes que esse olhar para descobrir o talento, para ver, muitas vezes não está sendo visto pelas pessoas porque elas têm padrões, elas são encaixotadas, né? Então, tem que ter a mente mais aberta para a gente ver. E em vários campos da arte, da medicina, da ciência, a gente está vendo pessoas com grandes trabalhos e que hoje não estão sendo reconhecidos, mas com certeza, logo, logo vão ser reconhecidos. Mais uma história de Chico Xavier, Edivaldo, para a gente resgatar a humildade. Eu acho que o mantra desse ano, de 2025 principalmente, é a humildade. Deveria ser de todos os anos, mas nunca nós vimos, como vimos esse ano, tanta arrogância, tanta prepotência, tantos seres se achando superiores a outros, né? Eu acho que no final desse ano o mantra deve ser a humildade. E o Chico tem histórias incríveis. Eu lembro de uma, não lembro exatamente o final, o comentário final do Chico. Eu lembro que, como ele gostava, o próprio Edivaldo nos contou, de fazer a distribuição de pães, de alimentos, ele fazia muita caridade. Eu acho que outro mantra de 2025 deve ser humildade, sim, e caridade também. E o Chico fazia muita caridade. Eu lembro que na fila, ficava uma fila enorme para receber os donativos, brinquedos de Natal, né, cestas básicas. E aí eu lembro que tinha uma senhora lá, que uma da casa lá do Chico Xavier, uma funcionária, falou: Chico, aquela ali não precisa ganhar. Aquela ali, ela tem casa, ela mora muito bem, não precisa ganhar donativo. Eu não lembro muito bem o que Chico respondeu. Você se lembra, Edivaldo? Também, eu conheço a história, mas não estou lembrado bem certinho nesse momento. Eu sei que ele falou: deixa que ela fique na fila. Isso. Porque depois o acerto dela não é conosco, é com Deus. Sim, né? Porque ela estava mesmo. tirando o lugar de alguém realmente que necessitava. Então, mais ou menos ele falou isso. Não, deixa que ela fique na fila, minha filha. Porque o acerto de todos nós não é aqui, né? É com Deus, em outro lugar, em outra dimensão, né? No outro lado do caminho, né, Edivaldo? Aproveitando isso, nós podemos dizer assim, muitas vezes as pessoas deixam de fazer a caridade, o auxílio, né, o apoio a alguém que precisa, porque ele julga: essa pessoa não precisa. Eu conheço e não precisa. Se ele está pedindo, e você tem condições de ajudar, se você tem condições e pode, ajude. É como essa história do Chico. O problema não é essa pessoa pedir e nós julgar ali e dizer não precisa. Não. Se nós tiver condição, vamos ajudar, fazer a nossa parte, fazer a caridade. Porque depois a coisa vai ser assim: você foi pedido e você ajudou. Então a tua parte está feita. Se o outro não precisava, é entre ele e Deus, não mais conosco. Mas eu queria lembrar uma passagem. Lembra, Edivaldo? Oi? Lembra outra história? Você está lembrando de outra Então, vamos história lá. do Chico? Então, tem uma muito interessante. Nós estamos no Natal e tem uma história que é um verdadeiro milagre de Natal. Lá em Pedro Leopoldo, o Chico sempre se preocupou em, nesse período principalmente, ajudar a quem precisava. Ele ajudava sempre, mas no Natal aquilo ficava mais forte dentro dele. E aí chegou a época do Natal, ele queria distribuir para uma certa comunidade
muito carente, e ele não tinha nada. O que ele fez? Ele só tinha água. Ele encheu muitas garrafas de água e levou só a água porque ele não tinha o que dar para aquelas pessoas. E quando ele chegou lá, as pessoas viram que ele só tinha água, alguns começaram a dizer, mas Chico, cadê a comida? Cadê isso? Cadê aquilo? Aí ele, não temos nada, só temos água. Mas, eu vou falar assim, que do nada não existe, acaso não existe, aparece um caminhão cheio de alimentos e que deu alimento para toda a comunidade, com sobras até. Então, isso demonstra que quando você quer ajudar alguém e você faz isso de muita boa vontade, como é o caso do Chico, mesmo que ele não tinha condições, ele levou o que tinha, que era água, que era uma coisa, né, que as pessoas olharam, mas nós queremos agasalho, queremos comida, água. Mas ele falou, não, é o que eu tenho, é o que eu tenho. E chega um caminhão, o pessoal chama de milagrosamente, chega um caminhão cheio de alimentos, que muitas vezes aquilo que chegava, que aparecia, as pessoas não sabiam de onde vinha, mas o Chico sempre sabia. Ele sabia que por trás disso tudo estava Deus. Deus, de alguma forma, fez sensibilizar o coração de alguém e que esse alguém mandou o caminhão lá onde estava o Chico distribuindo só água. Então é assim que as coisas acontecem. Você tendo boa vontade, você não precisa ter muito recurso, mas Deus e a providência divina vai te ajudar. Se você fizer a tua parte, ajuda-te que o céu te ajudará. Então é muito importante que nós busque fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então o Chico todos os anos organizava grandes festas de Natal em Uberaba. Toneladas de alimentos eram distribuídos, principalmente para idosos e crianças, transformando o Natal deles em um Natal de muita alegria. E ainda no dia de Natal, a maioria dos natais que o Chico passou, que o Chico viveu, a maioria, enquanto as pessoas celebravam em casa junto com os amigos, Chico pegava um farnelzinho de comida e ia atrás de alguém, pela intuição, pela orientação de Emmanuel, levar consolo, palavra, para alguém que precisava. Geralmente ele chegava, por intuição, guiado por Emmanuel, na casa de alguém que muito precisava. E lá ele chegava com aquele farnelzinho de comida, que nessa casa era muito carente e lá não tinha. E ele passava a noite fazendo a ceia de Natal com aquela família. E aí a coisa mudava. Diz Chico que quando ele chegava nessas áreas muito carentes, ele conseguia ver mais luz nessas casas, luz espiritual, do que em muitos palacetes, que ele não via luz nenhuma, onde as pessoas tinham muita ostentação. Então, esse era o Chico que nós conhecemos, o Chico humildade, o Chico simplicidade. É verdade. O Rafa me mandou aqui uma outra versão também sobre essa história que eu me referi, né, dessa pessoa que estava na fila e alguém falou, ô Chico, essa daí não precisa. Então ele respondeu para ela pode não precisar de alimentos, mas precisa de amor. E eu peço que seja atendida normalmente. Então, a caridade para o Chico não é julgar quem merece, né, Edivaldo? Mas acolher sem distinção. E eu peço a todos vocês que estão nos ouvindo, de norte a sul do país, em todas as capitais brasileiras, também na América Latina, também em Orlando, nos Estados Unidos, também na África. A gente sabe quantas pessoas estão precisando de roupas, de alimentos, de calçados, mas também de afeto, de calor, de amor. Então, disponibilize pelo menos um dia, separe um dia para você ter isso que Chico fazia, que era ir ao encontro de alguém. Às vezes ele ia sem saber quem ele iria encontrar pela frente, seguindo sua intuição. Coloque dentro do seu carro uma sacolinha, já separa roupa de criança, roupa de homem, roupa de mulher, coloca tudo numa etiquetinha, você
Parou, viu um morador de rua, alguém precisando, já doa, né? Compra alguns panetones a mais, põe no carro, né? Para em algum lugar. Quantos moradores de rua tem, quantas pessoas que precisam, né? Se integre, vá às comunidades, toda comunidade tem a sua, vamos dizer assim, prefeitura, né? As pessoas que organizam lá as doações. Vamos doar. Acho que, além da humildade que nós estamos falando, a caridade é fundamental, né, Edivaldo? Isso mesmo. E você falou de, às vezes, ir ao encontro de quem precisa. Hoje em dia, se você sair da tua porta de casa, do teu portão para fora, essas pessoas que necessitam, elas vêm ao encontro de você. Muitas vezes você não precisa ir lá. Você tem dificuldade de ir? Não precisa. Deus encaminha elas na tua frente, aonde você pode atender elas. Então não é por falta de oportunidade que a gente vai deixar de fazer algo pelo próximo. E eu queria enfatizar mais. Nesse momento que nós vivemos agora, é a época de Natal. Nós começamos a nossa ideia para falar de Natal e queremos falar de Jesus também. O que é essa época de Natal? Qual que é o verdadeiro significado do Natal? O verdadeiro significado do Natal é que nós tenhamos nesse momento, que possamos nós nos unir, fazer aquela união familiar, para agradecer, para partilhar aquilo que a gente tem com aquele que precisa, de espalhar amor. Esse é o melhor momento para fazermos isso. Não vamos focar naquilo que muitos dizem, Natal, o Natal virou algo pagão. E só se fala em presentes, Papai Noel, né, em coisas desse gênero. O Natal não é isso. O Natal é a comemoração, é a celebração do nascimento de Jesus. E por que Jesus veio entre nós? Por que ele nasceu? Jesus nasceu para nos direcionar, para ser nosso modelo e guia, para que venha nos orientar. Ele já é um espírito puro, ele já percorreu esse caminho da evolução. Então ele sabe qual é o caminho. E ele veio nos dizer isso. O seu evangelho mostra qual é o caminho. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus vem mostrar o caminho para nós. Então que nesse momento nós possamos viver mais esses ensinamentos de Jesus. Que possamos amar mais ao próximo. Ser mais solidários. Praticar mais a paz. Mais reconciliação. Mais gratidão. Que nesse Natal nós consigamos encontrar mais essa busca pelo eu melhor, pelo eu mais de paz, o eu compassivo. Essa é a grande mensagem de Jesus. Hoje se discute muito quando nasceu Jesus. Na Bíblia a gente não encontra qual é a data que nasceu Jesus. Essa data, 25 de dezembro, foi uma data que foi colocada para nós. Tem uma história toda que eu não vou entrar no detalhe, porque não temos tanto tempo. Mas o mais importante dessa questão do nascimento de Jesus é algo que nós precisamos encontrar dentro de nós. Tem um livro da doutrina espírita chamado Em Torno do Mestre. Em Torno do Mestre, de Vinícius. Vinícius era um grande estudioso da doutrina espírita, ele escreveu esse livro. Um dos capítulos se chama Jesus nasceu onde e quando? E ele faz várias menções sobre essa questão do nascimento de Jesus. E aí ele diz assim, olha, se nós perguntássemos para aquelas pessoas que conviveram com Jesus, onde e quando nasceu Jesus, aí ele começa a citar alguns, eu vou citar apenas 3. Ele diz assim, se perguntarmos para Paulo de Tarso, onde e quando nasceu Jesus, Paulo de Tarso vai dizer, Jesus nasceu para mim, para Paulo de Tarso, naquele dia lá na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para mim, enquanto eu era um fanático, eu era uma pessoa intolerante, fanatizada, perseguidor de cristãos, e aí Jesus aparece e me mostra todo o poder do amor e me transforma. Então ali nasceu Jesus para mim, naquele momento. Então, é algo que nós temos que pensar. Se perguntarmos para Pedro, o grande apóstolo, ele vai dizer para nós assim, durante 3 anos sucessivos eu vi Jesus
fazer coisas assombrosas. Eu vi ele curar feridas de leprosos, vi ele curar cegos, vi ele fazer paralíticos tornarem a andar, loucos recuperarem a razão. Fiquei deslumbrado com a transfiguração de Jesus lá no Monte Tabor. Fiquei tão algo tão grandioso como foi a ressurreição de Lázaro. E aí, quando veio o rumor que Jesus poderia ser preso, tudo, e eu disse para Jesus, isso Pedro falando, né? Ele disse que eu disse a Jesus que eu queria ser preso, queria morrer no lugar dele. E aí Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante a segunda vez, você já vai ter me negado 3. E aí Pedro diz, nunca, Jesus, nunca. Mas quando chegou a hora desse testemunho, o que Pedro fez? Negou 3 vezes a Jesus. Só quando o galo canta a segunda vez, que ele vai dizer para nós, agora, mesmo depois de 3 anos eu vendo tantas coisas maravilhosas, faltava alguma coisa. Só quando o galo canta pela segunda vez é que Jesus nasce dentro de mim. Porque eu vi o quanto ele era forte e quanto ele era importante para mim, para a vida de todos nós. Então Pedro vai dizer, só quando o galo canta a segunda vez é que Jesus nasce para mim. Se perguntarmos para Tomé quando e onde nasceu Jesus, Tomé vai dizer, Jesus nasceu no dia, lá quando ele ressuscitou, no dia que ele me mostra as feridas e eu toco, porque até então eu tinha dúvida. Então, quando eu consegui tocar as feridas de Jesus, é que Jesus nasceu para mim. Então, tem para todos eles um momento especial de quando nasceu Jesus. E a pergunta que nós deixamos agora para todos nós é: onde e quando Jesus nasceu para nós, para cada um de nós? Onde e quando Jesus nasceu? É verdade. Porque muitas vezes nós admiramos Jesus, assim como os apóstolos admiravam. Assim como seguiam ele, mas faltava alguma coisa para que Jesus nascesse no íntimo de cada um. Para nós está faltando esse momento ainda. Quando e onde Jesus nasceu para nós? Isso nós temos que pensar. Esse é um momento muito importante. E eu queria falar uma coisa mais, já que estamos falando de Natal. Existem tantas coisas que a gente ouve falar da magia do Natal, os milagres de Natal acontecendo. Lá em 1914, durante a guerra, no dia de Natal, houve uma paz entre os soldados e inimigos, cantaram juntos. Depois voltaram a guerrear. Mas no dia do Natal, o milagre da paz surgiu naquele momento. Existem tantos livros, tantos filmes que relatam esses milagres de Natal. Mas eu queria falar para todos nós, vamos fazer nesse Natal um milagre? Vamos tornar esse Natal mágico? Por quê? Esse Natal é o Natal mais importante da nossa vida. Nós já tivemos outros natais muito importantes que já passaram. Vão ter outros natais lá no futuro, para frente, que vão ser importantes. Mas esse Natal agora, de 2025, é o que nós estamos vivendo. É o que nós vamos viver agora. Então vamos fazer esse milagre do Natal, o milagre da paz, o milagre da humildade, o milagre do perdão, o milagre da caridade. Vamos tornar esse Natal mágico para nós e para as pessoas que convivem conosco, porque é o Natal que nós vamos viver, que estamos vivendo. Então, esse é um Natal importantíssimo na nossa vida, porque agora nós vamos viver. Esse nós podemos mudar ele do jeito que nós quisermos. Os que passaram nós não mudamos mais. Os que vão vir nós não temos acesso ainda. Mas esse Natal, sim, nós podemos fazer esse Natal a magia de tornar ele o melhor Natal da nossa vida. Fazer esse milagre na nossa vida é um milagre na vida daqueles que estão à nossa volta. Fazer o Natal do perdão, o Natal da paz, da harmonia, da união familiar. Vamos fazer um Natal para que o mundo melhore. Edivaldo, o Rafa separou um vídeo, um outro ponto importante também para a gente se conectar nesse final de ano. As crianças, né? Não é à toa que Jesus
falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Esse vídeo é muito lindo e acontece com várias crianças. Até nós, em 2026, iremos fazer um programa especial sobre essas crianças desse século, dessa década, né? As crianças que nasceram de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, né? Porque nesse vídeo, essa menina que deve ter uns 5 aninhos, máximo 6 aninhos, ela fala com a mãe que um anjo levou. A mãe está mostrando uma foto no final do ano, todo mundo se reúne, começa a mostrar álbum de família. Ela estava mostrando uma foto, a menina fala: esse homem foi na minha escola. Vamos ver o vídeo para depois a gente comentar? Vamos lá? Esse homem, na minha escola. Esse homem aqui foi na sua escola? Sim. Ele foi lá te ver? Como que ele foi na tua escola? Me conta isso direito. Que levou ele pra minha escola. O quê? Foi o anjo. Sabe quem é esse homem? Meu pai. E ele foi na minha escola me ver. Ele foi na sua escola te ver? Sim. Eu tava dormindo e ele me acordou. Eu conheço seu pai e mãe. Você conhece meu pai? Eu conheço. E impressionante, ela não deve ter mais do que 4 anos, 3 aninhos. Eu conheço o teu pai, mãe. O pai que havia falecido, que já tinha falecido. Ela disse que um anjo levou esse homem lá na escola e ele que acordou ela. Que história, né? Isso mesmo, né? Uma coisa que toca, né? Que realmente mostra para nós uma coisa muito importante, que as pessoas, quando desencarnam, quando morrem, elas não deixam de existir, elas continuam vivendo. E se nós temos afeto por elas, elas estão conosco. Tem uma mensagem que também está na internet sobre o Natal dos Espíritas. É um vídeo onde aparecem, durante o Natal, as pessoas, a família ali comemorando, e todos os familiares que já estão no plano espiritual, que já estão desencarnados, estão ali comemorando junto. Eles estão ali aproveitando esse momento de trocar energias. Então, assim como essa menina viu, né, o avô dela ir na escola visitar ela, sempre os espíritos, esses familiares estão conosco, sempre. E agora, no Natal, é mais uma coisa que nós podemos aproveitar. Durante o Natal, nós elevar o nosso pensamento, podemos fazer isso quietinho no nosso canto. Eleve o pensamento. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Agradeça por esses que já viveram entre nós e que nesse momento, muitas vezes, eles estão ali, junto de nós, naquele momento. Por isso, buscar ter essa paz, essa harmonia, porque se nós amamos aqueles que partiram, vamos honrar a eles, mostrando que aqui, os que estão aqui ainda, estão unidos, estão em amor, juntos. Porque esses irmãos, eles continuam vivendo. Eles não deixaram de existir, só mudaram de plano. Continuam conosco. Então, nesse Natal, vamos lembrar deles também, fazendo uma prece de agradecimento por tudo que eles já fizeram por nós. Lembrar das coisas boas que nós convivemos com eles, de quantos ensinamentos eles passaram para nós. Então é importante que nós lembremos dessas pessoas, não as deixemos como se não existissem mais. Elas continuam existindo. E lembrar delas nesse dia tão importante, que com certeza a espiritualidade concede a essas pessoas a oportunidade deles nos visitarem aqui durante o Natal, durante a nossa ceia. Vamos aproveitar para lembrar deles, agradecê-los e fazer com que eles se sintam mais felizes vendo nós aqui em paz e unidos. É verdade. Quantos minutinhos nós temos, Rafael? 5 minutinhos. Dá tempo para o Edivaldo fazer uma oração, né, para todo mundo que está aí aguardando essa oração para o final do ano, para o Natal, para esse novo ano que se inicia, né, trazendo para todos nós esperança de dias melhores, né? Desejamos aqui
nós do Milk News, dias melhores para todos, com mais humildade, com mais paciência, né? Tomar a água da paz. Lembra como o Edivaldo falou no começo, que a mãe do Chico Xavier ensinou. Põe a água na boca, espera um pouco. Se alguém estiver blasfemando, querendo briga com você, toma aquela água, vai engolindo com calma, deixa a pessoa pôr para fora tudo o que quer e aí você não fala nada, você fica rezando. Acho que esse é o caminho, né, Edivaldo? Esse é o caminho. Que aí você consegue fazer com que aquela pessoa diga tudo o que ela quer e aí ela vai ver que no final tudo que ela disse também não tinha sentido. Você não respondeu, você mostrou para ela que você ouviu o que ela queria dizer e quando você falar, porque você vai segurar água na boca, né, e vai estar orando. E quando você ora, você tem as intuições que vêm para você ter serenidade no que você vai responder. Então, nesse momento, muitas vezes, você fez com que aquela pessoa fizesse a sua catarse pôr para fora. Só que aquilo que ela pôs para fora não vai te afetar, porque você vai estar em harmonia, em paz, e vai fazer com que aquela pessoa melhore e você não vai ofendê-la de jeito nenhum. Isso é muito importante nesse momento. Nós cultivarmos a paz da melhor forma que nós pudermos. É verdade. E para encerrar, vou pedir ao Rafa para colocar a oração de Santo Agostinho, que fala que a morte não é nada, eu apenas passei para o outro lado do caminho, na interpretação do nosso inesquecível, amado João Leite Neto. Vamos ouvir? Oração a Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que eu estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Olha aí, Feliz Natal, Edivaldo, Feliz Natal a vocês que nos acompanharam até agora. Quero agradecer demais a presença do palestrante espírita, estudioso desse mundo tão especial, que é o Espiritismo, Edivaldo Kucheski. Obrigada, Edivaldo. Imagine, eu agradeço também essa grande oportunidade de estar durante esse ano, né, conversando a respeito da doutrina espírita, esclarecendo essas dúvidas que às vezes ficam. E também desejo a todos, o melhor Natal das nossas vidas, esse agora. A você, Valéria, ao Rafa, façam desse Natal um Natal especial. Transforme esse Natal no Natal da grande magia, o Natal da magia do amor, do perdão, da paz. Amém. Obrigada, Edivaldo. E para você que ficou até agora, amanhã tem mais. Até lá.